Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou ilustradora e eu trabalho na área há mais ou menos uns 7 a 10 anos. Desde que eu me lembro por gente, eu gosto de desenhar, eu sempre estive desenhando, eu não me imagino fazendo outra coisa, então é algo que eu faço desde pequena. A minha mãe sempre me incentivou muito a desenhar, ela mesma é uma artista artesã, e aos 15 anos eu pedi para ela para entrar num curso de desenho. E quando eu pensava, no que eu vou trabalhar? Eu não imaginava em outra coisa a não ser trabalhar com arte e desenho e pintura. Então a gente procurou um curso e eu encontrei um curso aqui perto de casa que chama HQ em Foco, que é na Vila Prudente. E eu fiz esse curso mais ou menos por uns 2 anos. Essas aulas foram essenciais para mim, porque eu conheci muita gente que trabalha na área e até hoje eles são meus amigos. Inclusive, até hoje eles dão aula lá. Se vocês quiserem pesquisar, chama HQ em Foco e é na Vila Prudente. Enquanto isso, eu fazia o ensino médio e eu procurei outro curso para fazer também, que é na Escola Saga. Lá foi um curso chamado Start, que foi aonde eu aprendi a mexer nos softwares, tipo Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e diversas outras coisas. Eu até participei de concursos na escola, que foi muito legal para mim. Foi o meu primeiro vídeo gravado. Eu tinha em torno de 17 anos, 16, 17 anos. Hoje eu tenho 27, então faz um tempinho. Bom, aí eu terminei a saga, né, que foi esse curso, e entrei na faculdade. Eu entrei no curso de design gráfico. Eu não sabia muito bem como funcionava a área, eu não sabia muito o que estudar, eu sabia que eu queria trabalhar com desenho. Fazendo a faculdade, eu descobri que não era muito bem design gráfico que eu queria. Eu não me arrependo de ter feito o curso, até porque ele foi bem curto, foi tecnólogo, então foram 2 anos. Mas foi muito bom, eu uso até hoje o que eu aprendi na faculdade, mas não era muito bem no que eu queria trabalhar. Eu continuei fazendo diversos cursos de desenho, eu fiz curso de desenho de anatomia, de pintura digital, isso durante a faculdade, um pouquinho depois. E eu também trabalhei em agências de design. Porque no começo eu trabalhei em agências, porque começar já trabalhando com ilustração não rolou. Eu fiz até alguns freelances, mas um trabalho mesmo foi em agência de design gráfico. Eu trabalhei em duas agências de design gráfico. Eu fazia preparação de arquivos, diagramava. Era algo que eu não mexia diretamente com desenho. Eu fui chamada para um estúdio de jogos. Depois eu enviava bastante e-mail, enviava meu portfólio, falava que eu queria trabalhar com ilustração. E aí eu fui chamada para essa agência de jogos. Lá foi o meu primeiro emprego que eu realmente trabalhava só com desenho. Eu fiquei mais ou menos 10 meses no estúdio de jogos e depois eu saí de lá. Bom, eu falei bastante, agora minha mãe vai falar um pouquinho sobre ela. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá bem? Eu me chamo Meire Mantovani, sou artesã hoje em dia, tenho 60 anos e sou mãe da Milena. Vou falar um pouco da minha infância para vocês. Quando eu era pequena, eu adorava fazer desenhos, gostava muito de copiar desenhos da Disney, e eu me lembro que eu ficava desenhando à noite e eu até dormia em cima dos cadernos e dos lápis. Gostava também, junto com a minha amiga Donatella, de fazer desenho no canto da lousa. Então, nós tínhamos um álbum de figurinhas e a gente fazia a cópia ampliada do desenho. Aí ficava bem bonito e decorava a sala de aula. E aí eu fui indo, né? Depois eu fui crescendo e eu tive que parar um pouco dessa fase da arte, né? Bom, aí eu cresci, né, e tive que trabalhar, arrumei vários empregos, ao longo da minha vida eu tive vários empregos, mas a arte sempre estava atrás de mim. Então eu sempre fazia um crochê, fazia um artesanato e acabava levando no emprego e as pessoas gostavam, isso me deixava muito feliz. E eu continuei assim com a arte, mas era assim um paralelo. E fui indo, né? Inclusive o crochê eu aprendi na infância. Minha avó me ensinou, a minha avó materna, a senhora, Dona Corina, ela acabou me ensinando o crochê e eu fui aperfeiçoando.
E fui vivendo, né, trabalhando, casei, criei minhas filhas. Aí, numa fase da minha vida, eu acabei ficando viúva, né, minhas filhas ainda eram jovens, e eu fui realizar um sonho que eu queria muito, que eu não tinha feito ainda, que era fazer uma faculdade. Então, gente, nunca é tarde para fazer uma faculdade. Eu tinha 50 anos, entrei, fiz um curso, né, de gestão da qualidade, e com isso acabou abrindo mais portas no meu trabalho. Eu trabalhava no Hospital HCor. Abriram portas, eu fui promovida e fui ficando lá por um período, até me aposentar. Aí eu me aposentei e fiquei em casa. E eu tinha meus pais na época, né? A minha mãe hoje é viva, mas o meu pai acabou falecendo, e eu fiquei cuidando deles, né? Porque chega uma fase a gente vai cuidar dos pais também, né? E com isso, passaram 2 meses. Não, olha, eu acredito que não foi mais que isso. Aí a Milena veio para mim e falou: mãe, faz um caderno. Aí eu falei: um caderno, mas você quer que faz a capa? Porque quando ela era pequena, assim, na escola, ela gostava de fazer as capas do caderno dela. E eu passava um contact, né? Essa parte aí. Falei: mas você quer que eu faça isso, né? Passar contact? Aí ela falou: não, você vai precisar fazer tudo, o miolo, fazer a capa, né? Criar. Eu falei assim: nossa, mas como que é isso? Aí eu fui pesquisar na internet e fui fazendo. Ficou horrível, né? Isso aí, o que que eu fiz? Fui fazer um curso. Fiz cursos no SESC de encadernação e aperfeiçoei o meu trabalho. Aí eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Olha, esse aqui é um mini grimório, um mini caderno. Eu falei grimório porque era específico do mercado místico que a gente fazia. Então, essa ilustração é da Milena, eu usava a ilustração dela e fazia os mini grimórios. Esse é mais um, capa dura. Esse também é desenho da Milena, a ilustração dela. Aí tinha o médium, né? Que aí a gente já fazia mais específico de bruxaria. Muito bonito. Depois eu fui introduzindo o corinho. Nós não usamos cor animal. Aí esse aqui, ele tem uma encadernação francesa, arredondado, tem cadeado, folhas pretas. Às vezes eu faço a pintura preta ou prateada ou dourada, conforme o modelo. Esse aqui é um outro que tem olho. Usava os retalhos, né? Porque eu fazia ou ele inteiro, os retalhos eu costurava para poder aproveitar, né? Nada é jogado fora. Aí depois tem um grande também, ó. Tamanho A4, é o egípcio, ele tem várias ilustrações dentro da Milena, né? São deuses egípcios. O pessoal ama esse aqui. Tem o de tarô, tem vários, né? Temos vários. Aí com isso a gente foi aumentando os produtos. Acabamos fazendo canetas, caixinhas, vassourinhas, varas de varinhas mágicas. Então é mandala, muitos outros produtos. Com esses eventos de místico, anime e também conforme a procura, nós introduzimos o crochê nas nossas feiras, né, nos nossos trabalhos. Fazem mais ou menos uns 2 anos que nós já colocamos o crochê. Aí eu voltei com aqueles trabalhos de crochê novamente que eu aprendi na infância. Aí nós introduzimos as toucas, que são muito procuradas, sapo, né, morango, cogumelo, totoro, capivara e outras mais, né, que não deu para trazer todas aqui. Carteirinhas feitas de crochê com zíper, com a turma da Hello Kitty e outros mais também. Bolsinhas, essa de cogumelinho. Aí tem os chaveiros, são muito procurados. Tem chaveiro de cogumelo, o pessoal gosta, né? Gatinho, patas de cachorro, porquinho da Índia não podia faltar. Mais cachorrinhos. Outro que não pode faltar é a capivara. Olha o sapinho, que coisa mais fofa. O Totoro, não sei se todo mundo conhece, eu acho que sim. E cachorrinho também, ó, mais um cachorrinho, são vários modelinhos. Aí nós introduzimos, e tem vários trabalhos, né? Então, conforme a procura, a gente já vai fazendo, né?
para poder atender lá o pessoal que gosta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, dos produtos também. Aí esse é o nosso cartão de visitas, né, que está aqui a Milena e eu, com as nossas redes sociais atrás, né, com a loja virtual, Instagram. Aí nós vamos deixar depois para vocês poderem nos procurar e adicionar, tá bom? Estaremos no próximo evento em Campinas, que é domingo agora, que é o Anime Fest. Fazemos também o Anime Friends, se vocês gostam, depois eu passo a data para vocês, tá bom? Que ainda nós não temos. Muito obrigada. Bom, vocês conheceram minha mãe, vocês viram a história dela. O que que aconteceu? Eu e ela, a gente saiu do emprego na mesma época. E eu tinha muita vontade de trabalhar com os meus próprios desenhos. Eu tinha muita criatividade, eu queria trazer a minha arte para as pessoas. Então a gente decidiu começar a trabalhar em eventos. Isso foi em 2017. A minha mãe me enviou no Instagram um evento místico e falou: vamos participar? Aí eu falei: vamos. As duas estavam desempregadas, tinham acabado de sair do emprego. E aí começou essa loucura, que era trabalhar em eventos. E foi muito bom, eu não me arrependo. Foi assim essencial para eu crescer e eu aprendi muita coisa. E foi muito legal porque abriu minha mente em diversas áreas. Atualmente nós somos autônomas, nós temos a nossa loja online, a gente continua participando de eventos, principalmente focado agora na cultura japonesa, de anime. Anime. Anime é o que a gente gosta de fazer, eu principalmente, porque eu gosto muito dos desenhos e essa área é uma área que as pessoas valorizam bastante, o desenho, a pintura e criações autorais. Eu também trabalho como freelance para algumas empresas. Atualmente eu estou fazendo livros didáticos, onde eu produzo as ilustrações e eu espero, não sei, que um dia vocês vejam os livros que têm as minhas ilustrações, porque são livros que vão para as escolas. E para mim sempre foi assim, eu procurei trabalhar um pouquinho numa área, trabalhar em outra coisa, sempre procurando trabalhar com desenho. E eu acredito que para muitos artistas sejam assim, você tem que ir procurando, pegando um pouquinho da renda aqui, um pouquinho da renda ali, e no final acaba sendo muito satisfatório. Ano passado eu lancei uma história em quadrinho que chama Lady Cui, que é essa daqui. E é um projeto meu 100% autoral. Eu fiz os desenhos e também criei a história. Eu sou muito apaixonada por porquinhos da Índia e capivara, acho que dá pra perceber. E foi muito bom, porque foi o meu primeiro projeto assim que eu fiz tudo e deu muito certo. As pessoas elas apoiaram no Catarse, que é um site de como se fosse uma vaquinha online, que as pessoas dão dinheiro para você conseguir fazer o seu projeto. E aí aqui tem a história dela, ela é uma super heroína, a porquinha da Índia, ela tem que salvar os porquinhos, e é muito inspirado na Ladybug, que eu adoro, né? E é o meu projeto do coração. E eu acredito que para você viver de arte, não tem um caminho certo e nem um caminho linear. Na minha carreira de ilustração, eu tive altos e baixos. Foi meio uma montanha russa, porque por mais que me falassem, ah, você tem que fazer tal coisa, eu tentava fazer e não dava certo, então meio que eu fui descobrindo o meu caminho. E você tem que ir testando, porque é o que eu falei, você testa um pouquinho numa área, você testa um pouquinho em outra, e vai vendo o que dá certo pra você, porque o que dá certo pra uma pessoa, às vezes não vai dar certo pra você. E por muitas vezes eu queria que desse certo pra mim em diversas coisas. Mas hoje em dia o que dá certo pra mim é isso, e eu gosto muito de fazer isso. No começo eu fazia coisas que eu não gostava tanto, e vai ser assim, porque infelizmente, a gente tem que trabalhar com algumas coisas que a gente não gosta para conseguir um dinheiro e para você conseguir ser profissional. Mas mesmo quando eu estava fazendo algo que eu não gostava 100%, eu estava criando para mim coisas que eu gostava. Seja estudo ou para mim mesmo, né? E o bom é que em eventos você pode expor a sua arte e encontrar pessoas que gostam também. Então não vai ser em vão.
você criar uma coisa para você próprio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar nossas redes sociais, a nossa loja online também. Vocês podem enviar mensagem para mim, para minha mãe, com dúvidas. Foi um resumo bem resumido, porque eu já tô aí. Bom, desde que eu nasci, né? É uma caminhada. E é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só chamar a gente. Obrigada.